Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à live doutrinária do Centro de Educação Espírita Boa Nova e que todos podem acompanhar nas quintas-feiras pela nossa fanpage ou no dia seguinte pelo YouTube. Antes da gente começar, propriamente dito, vamos elevar nossos pensamentos até Deus e até de Jesus e a espiritualidade superior e agradecer por todas as bênçãos que nos são concedidas. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever sem cobrar taxa de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela que cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje e para sempre. Que assim seja. Antes de apresentar o tema e o palestrante da noite de hoje, eu gostaria de convidar a todos para participarem dos nossos grupos de estudo. Na segunda-feira, das 19 às 20 horas, temos o estudo aprofundado da doutrina espírita, nesse momento estudando o tema do livro O Consolador. Logo após, das 20 às 21 horas, temos o estudo básico da doutrina espírita, mais especificamente o Livro dos Espíritos. E nos sábados, das 9 às 11 da manhã, temos o Núcleo de Estudo e Pesquisa Evangélica, o estudo minucioso do Evangelho de Jesus, que nesse momento está explorando o Evangelho de Mateus, mais especificamente o capítulo 11 e seus versículos. O tema que nós vamos abordar hoje é Entendendo o Mecanismo da Morte, que será apresentado pelo nosso querido trabalhador da casa, o Marco Dalla Costa. Marco? Isso, está aí ele. Muito bem, Marco. A palavra está contigo. Que Deus te ilumine. Obrigado, Zé. Então, uma boa noite a todos que estão assistindo um pouco do nosso estudo, né, que a gente veio compartilhar. Me pediram para apresentar esse estudo, né, a respeito do mecanismo da morte, especialmente nessa semana, porque na segunda-feira nós passamos pelo Dia de Finados, né, o dia que a gente lembra com tanto carinho daqueles que já partiram, né? E principalmente por essas datas, a gente acaba pensando um pouco mais, né, na nossa desencarnação, na nossa morte, não é? Então, uma questão interessante, né, que eu gostaria de trazer é que nós temos dois grandes e importantes momentos na nossa existência, né? Que é o nosso nascimento e o nosso desencarne, não é? A nossa chegada ao plano material e a nossa partida. E a nossa chegada, ela é sempre cheia de preparativos, seja dos pais, da família inteira, se faz curso para aprender um pouco mais a receber esse espírito que está chegando, não é? Então a gente sempre vê com muita preparação a nossa chegada. Mas a nossa partida, muitas vezes a gente enxerga ainda com tabu, não é? E muitas vezes não nos preparamos o suficiente, não é? Então, eu gostaria de humildemente trazer um pouco do estudo que a gente vem realizando nas segundas-feiras, né, no estudo do Consolador,
juntamente com outras obras, principalmente de Kardec e Leon Denis, que nos trazem com um pouco mais de detalhe como que funciona o mecanismo da nossa morte, não é? Justamente para que a gente possa se preparar um pouco mais para esse momento que é certo na vida da gente, não é? Então, a gente vai ter que passar, vai ter que enfrentar, então sempre é bom tá preparado. Então, para a gente entender um pouco melhor a respeito do desencarne em si, eu trago aqui alguns pontos basilares, não é? Que são, primeiramente, de que somos formados, não é? Nós somos formados do nosso espírito, o nosso perispírito e o corpo físico, não é? O espírito, sendo imaterial, imortal, ele é a sede da nossa inteligência. O perispírito também é material, por mais que nós não consigamos enxergar nem tocar, não é? E ele é o molde do nosso corpo físico, e ele é maleável pelo pensamento. E também ele faz a conexão entre o corpo físico e o espírito. E é importante ressaltar que o nosso perispírito, eu não digo que ele é uma cópia exata do nosso corpo físico, porque na verdade o nosso corpo físico é uma cópia exata do nosso perispírito, não é? Então eles estão ligados célula por célula, molécula por molécula, tá? Enquanto estivermos encarnados, certo? E o corpo físico é o nosso instrumento nessa existência, não é? E serve como um domicílio temporário do espírito, e ele serve para que nós possamos fazer o intercâmbio com o mundo material. Além desses três fatores, nós temos também o fluido vital. O fluido vital ele é o elemento básico da vida material. É uma forma modificada do fluido cósmico e é o que diferencia seres orgânicos e inorgânicos. Tá? Então, por que a gente fala também do fluido vital? Porque quando nós vamos para a definição de morte, ou mais comumente conhecido na doutrina espírita como desencarne, desencarnação, não é? A morte, a definição médica, ela nos traz como a cessação da atividade cerebral, não é? Quando o nosso cérebro não tem mais atividade, a medicina terrena considera isso como a morte, não é? E a definição espírita, ela traz a definição como o esgotamento dos órgãos com a exaustão do fluido vital. E, além disso, tem que haver o desligamento dos laços que unem o perispírito ao corpo físico. Tá? Então, ela é um pouco mais complexa, não é? E a gente vai ter uma noção agora de como que se dá esse processo de desligamento, né? O que acontece com o fluido vital, o que acontece com o perispírito. Primeiramente, então, com relação à separação entre a alma e o corpo, não é? Como eu tinha comentado durante a nossa existência, né? O espírito ele está ligado ao corpo através do perispírito, e a morte é somente a destruição do corpo e não a desse envoltório, que dele se separa quando cessa a vida orgânica, certo? Essa definição está lá no Livro dos Espíritos, ou seja, quando desencarnamos, o nosso espírito é separado do corpo físico, não é? É feita essa separação, esse desenlace, e o perispírito segue acompanhando o espírito, não é? E o corpo físico fica no plano material. Com relação ainda a essa passagem, né, como que ela é feita, Kardec nos traz no livro O Céu e o Inferno que a extinção da vida orgânica leva à separação da alma e do corpo pela ruptura do laço fluídico que os uniu. Essa separação nunca é violenta. O fluido perispiritual desprende-se pouco a pouco de todos os órgãos, de forma que a separação só é completa e absoluta quando não resta mais nenhum único átomo do perispírito unido a uma única molécula do corpo. Certo?
É importante ressaltar, pessoal, que no plano espiritual existem equipes especializadas em fazer esse desligamento, não é? E, claro, dependendo muito de como foi, principalmente de como foi a existência dessa pessoa, não é? E também com relação ao tipo de morte que ela está passando, esse desligamento ele é mais brusco ou ele é mais lento, certo? Existem casos em que o desligamento ele começa ainda durante a, a vida da pessoa, não é? Através de uma doença degenerativa ou uma convalescência, algo assim, não é? E tem os casos em que esse desligamento ele é mais brusco, como num acidente, não é? Alguma fatalidade. Então, com relação ao tempo desse desprendimento, não é? Essas equipes especializadas, quanto tempo elas levam para fazer esse desligamento entre o nosso corpo físico e o nosso perispírito? E Kardec nos traz também no Livro dos Espíritos que esse tempo ele é variável, não é? Depende muito de como foi a vida dessa pessoa, não é? Então ele nos traz que pessoas que tiveram uma vida baseada numa atividade moral, intelectual, elevação dos pensamentos, não é? Ela vai ter um desenlace rápido, quase instantâneo, e o desprendimento começa ainda durante a vida corporal. Já aquelas pessoas de uma vida mais material e sensual, não é? Material de estar apegada à matéria e sensual de estar apegada às sensações da matéria, não é? Elas possuem um desenlace mais lento, não é? Porque o espírito vai estar mais apegado à matéria. E esse desenlace, então, ele pode durar dias, semanas, meses. Tá? Quanto mais o espírito está identificado com a matéria, mais ele vai sofrer para se separar dela. E Leon Denis, ele nos traz, né, que Leon Denis ele já traz praticamente a mesma explicação, mas sempre de uma forma mais poética, não é? Então, Leon Denis diz o seguinte com relação à hora final, né, a hora do desenlace. Dolorosa, cheia de angústias para uns, a morte não é para outros, senão um sono agradável seguido de um despertar silencioso. O desprendimento é fácil para aqueles que previamente se desligou das coisas deste mundo, para aquele que aspira aos bens espirituais e que cumpriu os seus deveres. Há, ao contrário, luta, agonia prolongada no espírito preso à terra, que só conheceu os gozos materiais e deixou de preparar-se para essa viagem. Certo? Então, a nossa intenção, não é, com o estudo de hoje, é que a gente esteja melhor preparado, não é, para essa hora que vai chegar. E como que a gente vai se preparar para o nosso desencarne, para a nossa partida? Não é através de um cursinho, tá, pessoal? Não vai ser um curso de como morrer bem ou nada assim. O que vai nos preparar para a nossa partida é justamente como que nós estamos levando a nossa vida, não é? É construído no nosso dia a dia, hora a hora, momento a momento, ação por ação, aí que a gente começa a se desapegar das questões materiais, a questão das sensações, não é? E principalmente a doutrina espírita nos trazendo o conhecimento, não é, de que o nosso espírito é imortal, que nós passamos por uma série de existências, tá? Isso aí também nos ajuda a nos desapegar do plano material, não é? Que muitas vezes é difícil, mas esse conhecimento e essa fé no futuro vai acabar nos ajudando a gente ter essa passagem de uma maneira mais branda, mais agradável. Tá? Com relação também à questão da morte, não é? Muitas vezes a gente fica na dúvida
tudo bem, depois que foi feito esse desenlace, não é? O que fazer com os restos mortais, não é? Com o nosso corpo físico. Cremação ou inumação, né? Inumação seria enterrar, não é? O, o corpo físico. Então, pessoal, primeiro lugar para a gente abordar essa questão, eu trouxe aqui do livro O Céu e o Inferno, o que o Kardec nos fala a respeito de o que acontece com o corpo físico depois que é feito o desenlace. Então ele diz que a matéria inerte ela é insensível, isso é um fato comprovado. Somente a alma sente as sensações de prazer e de dor. Durante a vida, toda a desagregação da matéria repercute na alma, que recebe uma impressão mais ou menos dolorosa. É a alma que sofre e não o corpo. O corpo é apenas o instrumento da dor, enquanto a alma é o paciente. Após a morte, o corpo, separado da alma, pode ser mutilado e não sentirá nada. Tá? Então, em primeiro lugar, se a gente se basear nessa questão, nesse texto de Kardec, não é? A resposta seria tanto faz, não é? Porque o que nós temos que nos preocupar realmente, não é? Em nos prepararmos para nos desligarmos, não é? Do corpo físico, porque depois disso, então, ele não vai sentir nada, não é? Para complementar ainda, no livro O Consolador, não é? Que é uma psicografia do Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, tem uma questão que se pergunta Emmanuel se o espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos, não é? Ou seja, se a cremação ela pode, vamos dizer, afetar o espírito de alguma maneira. Então, Emmanuel diz que na cremação faz-se mister exercer a piedade com os cadáveres, procrastinando por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo onde se extinguiu o tônus vital, nas primeiras horas sequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material. Tá? Então, aqui Emmanuel traz que a gente deve procrastinar, não é, por mais tempo. Já esse tempo foi, pelo menos a primeira vez que eu vi onde apareceu, onde Emmanuel definiu esse tempo em horas, foi no programa Pinga Fogo, não é, que fizeram essa pergunta para o Chico no programa Pinga Fogo, e ele respondeu que o Espírito Emmanuel estava lhe dizendo que se esperasse no mínimo 72 horas após o desencarne, não é, para se fazer então a cremação. Tá? Então essa vamos dizer, das únicas referências que eu vi aí com relação ao tempo, e outras referências que tem alguns livros citam essa entrevista para se falar nas 72 horas, mas é um número que é utilizado hoje em dia, não é? 72 horas aí para cremação. Não que o espírito vá sentir nada se já houve o desligamento, não é? Mas Emmanuel comenta a respeito desses ecos, não é, de sensibilidade, que acontecem principalmente, não é, se o espírito está muito apegado ainda à matéria, não é? Então, pessoal, depois de falar a respeito da cremação ou inumação, tem outro tema que eu gostaria de trazer, que é a perturbação após a morte, certo? A perturbação também é um tema trazido aí por Kardec no Livro dos Espíritos, que ele comenta o seguinte, que muitas vezes o espírito, quando desencarna, ele passa por uma perturbação, não é? Ou seja, ele não sabe onde está, ele não sabe o que está acontecendo.
Então, Kardec comenta o seguinte, que não é imediato o instante em que a alma recobra a consciência após a separação com o corpo. É possível que por algum tempo o espírito passe por um estado de perturbação. A perturbação é uma confusão espiritual após o desencarne. O desentendimento do atual estado espiritual podem levar o espírito a crer que ainda está vivo. Pode ser similar a um despertar de um sono profundo. O tempo de duração deste estado pode variar de minutos a anos. O grau e o período da perturbação irá depender da elevação e o quão o espírito é desapegado à matéria. Certo? Então, pessoal, aqui a gente tem outro ponto em comum, não é? Tanto com relação ao desligamento do corpo físico e também tem influência na perturbação, essas características, não é? Que é como que foi a vida, não é? Ou seja, se a gente tem uma vida muito material, muito apegada à matéria ou não, não é? E a evolução moral, não é? Desse espírito que está desencarnando. E aqui Kardec comenta que essa perturbação pode durar anos, não é? Quantos casos que nós sabemos através de bibliografias, principalmente livros aí de Chico Xavier, não é? De espíritos que desencarnam e creem que ainda estão encarnados, não é? E eles passam a viver, não é? Vamos dizer, a estar sempre perto daquelas sensações que ele procurava enquanto estava encarnado, não é? Então isso aí é a perturbação que se passa após a morte. E com relação a esse tema, nós temos duas questões bem específicas no Livro dos Espíritos, que são a 164 e a 165. Então, na 164, Kardec pergunta aos espíritos, não é? Se a perturbação após a morte, se ela é a mesma para todos os espíritos em termos de duração e grau. E eles respondem que não, pois depende de sua elevação. Aquele que já está depurado se reconhece quase instantaneamente, porque já se desprendeu da matéria durante a vida do corpo, enquanto que o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva mais prolongadamente as impressões da matéria. E a outra questão que Kardec pergunta é se o conhecimento do Espiritismo, não é? Ou seja, se nós, estudando a doutrina espírita, aprendendo a respeito de todo esse processo da desencarnação, da vida no plano espiritual, não é? Se esse conhecimento ele exerce uma influência sobre a duração dessa perturbação. E os espíritos respondem que sim, uma influência muito grande, porque o espírito compreende antecipadamente a sua situação, não é? Claro, ele tem influência sim, mas a prática do bem e a pureza de consciência são o que exerce maior influência, certo? Ou seja, não adianta a gente ter todo o conhecimento espírita, ter lido todas as obras de Kardec, todos os livros do Chico, não é? Se a nossa consciência não estiver tranquila, não é? E se nós não estivermos desapegados do plano material, certo? Mas, claro, o conhecimento também nos traz uma grande vantagem nesse momento, não é? E Leon Denis também comenta no livro Depois da Morte, não é? Sobre essa perturbação. Então ele comenta que a separação entre o corpo e a alma ela é seguida de um tempo de perturbação, que é fugitivo para o espírito justo e bom, que desde cedo despertou ante todos os esplendores da vida celeste, muito longo a ponto de abranger anos inteiros para as almas culpadas impregnadas de fluidos grosseiros. Grande número destas últimas crê permanecer na vida corpórea, muito tempo mesmo depois da morte. Para estas, o perispírito é um segundo corpo carnal, submetido aos mesmos hábitos e algumas vezes às mesmas sensações físicas como durante a vida terrena. Tá? Então, nós temos que ter isso sempre em mente, não é? Que a nossa existência como
nós nos portamos durante a nossa vida vai ter uma grande influência, não é, no tempo do desenlace e também no tempo de perturbação que nós vamos passar, não é, após o desencarne. Outra questão que eu gostaria de trazer, tá? Eu tô correndo um pouco porque a gente tem, vamos dizer, uma horinha de doutrinário e tem muito tema para conversar, então peço desculpa aí pela correria durante os slides, né? Mas um outro ponto importante a ser discutido é aqueles que ficam, não é? Como devem se portar na despedida. Nós estamos passando por um período de pandemia, não é? E essa pandemia ela está levando de volta, não é? Muitos irmãos aí para o plano espiritual. E as pessoas, vamos dizer, se portam nessa despedida de maneira muito distintas, não é? Então nós temos que ter muito cuidado em como que nós vamos nos portar com relação àqueles que partiram, não é? Então, nesse livro, Quem Tem Medo da Morte, do Richard Simonetti, ele fala aqui com relação às pessoas que estão desencarnando, não é? Ou seja, as pessoas que acompanham os que estão desencarnando. Então ele comenta que o exacerbamento da mágoa em gestos de inconformação e desespero gera fios fluídicos que tecem uma espécie de teia de retenção, a promover a sustentação artificial da vida física. Semelhantes vibrações não evitarão a morte, apenas a retardarão, submetendo o desencarnante a uma carga maior de sofrimentos. Não é? Então, isso é quando a gente não aceita, não é? Aquela questão que um familiar, um amigo querido está passando, não é? E essas teias que o Richard comenta, não é? Ela como que prejudica o desligamento, não é? Do perispírito para o corpo físico. Então, vai deixar esse familiar querido, essa pessoa amiga, passar um problema, vamos dizer, maior do que ela estaria passando, não é? Então, nós não podemos estar inconformados com o que estiver passando. Um outro ponto aqui muito muito importante que eu gostaria de comentar com relação a como que nós devemos nos portar, não é? Eu trago aqui uma passagem desse livro, que é Vida no Além, que o Chico também psicografou. Essa passagem é de um espírito, de um menino que ele acabou desencarnando num acidente de ônibus, não é? Um ônibus da escola caiu num rio e morreram, se não me engano, 48, vamos dizer, estudantes, né, nesse acidente. E chegou uma carta dele para a mãe dele, através do Chico, que ele dizia o seguinte para o Chico: estou presente rogando a senhora que me ajude com a sua paciência. Tenho sofrido mais com as lágrimas da senhora do que mesmo com a libertação do corpo. Isso, mamãe, porque a sua dor me prende à recordação de tudo o que sucedeu, e quando a senhora começa a perguntar como seria o desastre, no silêncio do seu desespero, sinto-me de novo na asfixia. Não é? Então, para que a gente tenha a ideia, não é, de tudo que a gente vibra nesse plano, não é, no plano físico, acaba repercutindo também no plano espiritual. Então, essa despedida, não é? Ela tem que ser com carinho, não é? Com amor, mas nunca com inconformação, não é? Nunca que a gente nunca vibre de forma a prejudicar mais aqueles que já estão passando por esse momento tão complicado, não é? E também isso aí é uma coisa que muitas vezes nós espíritas nós
já superamos, não é? A gente sabe que a vida não termina nesse plano, não é? E acaba aceitando de uma maneira mais tranquila até essa passagem, não é? Só que também não pode haver exagero, não é? O momento do desencarne não é uma festa, né, pessoal? É um momento muito complicado em que, como eu tinha comentado antes, tem uma equipe especializada fazendo o desligamento, não é? E também toda oração, toda prece ajuda, mas aquelas questões aqueles velórios de família que só se encontram nos velórios, não é? E acabam contando história de antigamente e dá risada e daqui a pouco a coisa descamba, não é? Isso aí também não pode acontecer. Tá? Então, nem tanto e nem tão pouco, não é? Sempre com respeito, com amor, desejando sempre o melhor para quem estiver partindo, não é? Outro ponto, não é, que eu gostaria de abordar é que tem questões bem polêmicas, não é, com relação ao desencarne. Uma delas é a eutanásia, não é? Ou seja, uma pessoa que já está sofrendo, não é? Está sofrendo no corpo físico, uma doença incurável, com pouco tempo de vida, não é? Como que os familiares, os responsáveis devem se portar nessas questões? A primeira detalhe que eu gostaria de comentar é o seguinte: se esse espírito está passando por vamos dizer, por esse sofrimento, não é? É porque ele precisa, não é? Nós temos as causas das aflições, não é? E a gente sabe que Deus é infinitamente justo e bom e ninguém vai passar por algo que não deva passar. Então, muitas vezes, pensando em fazer o bem, não é, para esse espírito que está desencarnando através da eutanásia, na verdade, a gente está pensando na sua vida espiritual como um todo, está fazendo um mal, não é? Porque ele deveria passar pelo que está passando, justamente para, vamos dizer, espiar, não é? Isso que ele trazia no seu perispírito. Então, de modo nenhum, nós podemos pensar em abreviar esses momentos. Tá? Com relação a essa questão, não é? Se a gente verificar no Livro dos Espíritos, a questão 953, Kardec pergunta, não é? Se a morte é inevitável e a pessoa está sofrendo muito, se existe alguma culpa por abreviar em alguns instantes os seus sofrimentos por uma morte voluntária, não é? Muitas vezes a pessoa mesmo escolher a eutanásia. E os espíritos são bem taxativos. Eles dizem: sempre se é culpado por não esperar o termo fixado por Deus. Aliás, haverá certeza de que esse termo tenha chegado, malgrado as aparências e que não se possa receber socorro inesperado em seus últimos instantes? Mas Kardec segue perguntando, não é? Concebe-se que em certas circunstâncias comuns o suicídio seja repreensível, mas suponhamos o caso em que a morte seja inevitável e em que a vida seja abreviada apenas por alguns instantes, não é? Pouco tempo. Taxativos de novo. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade de Deus. Quais são, nesse caso, as consequências dessa ação? Uma expiação proporcional à gravidade da falta, segundo as circunstâncias, como sempre. Certo? Não existe caso especial. Não, no meu caso, a eutanásia poderia ser aplicada. Não tem. Certo? E eu trago também aqui uma parte do livro Obreiros da Vida Eterna, onde fala era um trabalhador aqui
deixa eu ver o nome dele mesmo, o Cavalcante, o Desencarne do Cavalcante, em que ele era espírita, mas ele tinha muito medo de desencarnar. E ele estava chegando no ponto lá de desencarne, ele estava sozinho, sem família, sem nada, e ele estava desesperado e estava causando muita balbúrdia no hospital lá onde ele estava. E o médico que estava cuidando dele resolve dar uma carga fulminante de calmante para ele, porque ele já ia morrer mesmo. Então, com essa carga fulminante, ele acaba, vamos dizer, apagando o Cavalcante, não é? E para deixar ele morrer, pelo menos em silêncio, não é? O médico estava pensando mais era nele mesmo, não é? E daí, aqui o André Luiz comenta, não é? Que essa carga de calmante, não é? Ela acaba, vamos dizer, adormecendo todo o organismo perispiritual dele também. E ele fala assim: Cavalcante permanece agora colado a trilhões de células neutralizadas, dormentes, invadido ele mesmo de estranho torpor que o impossibilita de dar qualquer resposta ao nosso esforço. Provavelmente só poderemos libertá-lo depois de decorridas mais de 12 horas. Então aqui a gente vê, não é, que acaba tendo bastante influência também no tempo do desprendimento, não é? Outra questão que a gente sempre tem que abordar quando se fala do desencarne, não é? É a respeito do suicídio, certo? Esse estudo ele não é a respeito do suicídio, a gente poderia fazer várias palestras a respeito, não é? Mas eu trago aqui as principais características, né, não é, embasado em tudo que a gente viu até agora, de quais são as consequências, então, para o espírito que está desencarnando do suicídio. Então, em itens, maior tempo de desligamento, certo? Nesse caso, a gente vê no Livro dos Espíritos que tem casos em que o espírito fica ligado ao corpo físico por anos, certo? Até que se esgote o fluido vital, certo? Então ele tinha, vamos dizer, uma previsão de um tempo para estar encarnado e ele acaba diminuindo esse tempo em 10 anos, por exemplo. Então ele pode passar ali 10 anos ligado ao corpo físico até que se esgote o fluido vital, não é? O prolongamento da perturbação espírita. Muitas vezes o espírito crê que segue vivo, não é? A gente tem casos no livro O Céu e o Inferno em que espíritos suicidas davam comunicação para Kardec dizendo assim: mas eu não morri, eu tentei, eu não morri, eu continuo vivo, a dor continua igual, o meu sofrimento continua igual, não é? Eu não desencarnei, o espírito acredita que ainda está vivo, passando pela dor, a dor que não cessa, não é? Com certeza haverão consequências ao perispírito, certo? Muitas vezes, dependendo do tipo do suicídio, o perispírito acaba carregando vamos dizer, essa mácula, e na próxima encarnação ou nas próximas encarnações, quando vier essas encarnações, o perispírito vai acabar refletindo no corpo físico deformidades, doenças, muitos problemas congênitos, por causa dessa consequência do perispírito. Tá? E aqui, né, o último ponto é o que eu tinha comentado, não é, que muitas vezes o espírito acaba permanecendo conectado ao corpo, sentindo inclusive o efeito da decomposição do corpo, certo? E outra questão também, que muitas vezes a gente pensa em suicídio, não é, como sendo uma forca, né, uma pessoa que se enforcou ou se suicidou com remédios ou com uma arma de fogo, não é? Mas nós temos também os casos de suicídio indireto, não é, em que nós, em não cuidando do nosso corpo físico, por exemplo, abusando de drogas, cigarro,
comida, álcool, sendo sedentário, ou muitas vezes uma coisa que nós não nos damos conta é que os nossos pensamentos, como a gente está vibrando, acaba refletindo no nosso corpo físico. Tudo isso acaba abreviando, não é, o nosso tempo, e com isso acabamos passando por um suicídio involuntário. Não é? Quem leu o Nosso Lar viu lá que André Luiz acabou desencarnando por problemas relacionados à bebida, não é? E ele, no plano espiritual, era considerado como um suicida, não é? Um suicida involuntário, porque ele tinha conhecimento, era médico, não é? E mesmo assim ele não cuidou do seu corpo físico, sendo considerado um suicida. E a imprudência também, não é, pessoal? Abusos, muitas vezes, de velocidade com o carro, beber, ingerir bebida alcoólica, dirigir, se colocar em risco, não é? Ser imprudente. E aqui eu trago uma questão também muito atual, a imprudência com a pandemia, não é? Não, eu não vou usar máscara, não acho importante. Ah, isso é uma bobagem, não é? E assim, nós temos conhecimento, nós temos vários estudos, notícias saindo toda hora explicando que é perigoso, trazendo toda a estatística, não é, de desencarne por causa da pandemia. E se mesmo assim, com toda essa informação, nós ainda formos imprudentes, não é, nós estamos sendo suicidas involuntários também, certo? Então, um grande cuidado nós temos que ter com isso daí hoje em dia. Agora, pessoal, vou comentar aqui com relação a para onde nós vamos, não é, após o nosso desencarne, que é quando o espírito, então, ele se despreende, né, do corpo físico. Para onde que vai? O Emmanuel nos traz também no livro Consolador, na questão 148, que o homem desencarnado ele busca ansiosamente no espaço as aglomerações afins com o seu pensamento, de modo a continuar o mesmo gênero de vida abandonado da Terra. Mas tratando-se de criaturas apaixonadas e viciosas, a sua mente reencontrará as obsessões de materialidade, quais as do dinheiro, do álcool, obsessões que se tornam o seu martírio moral de cada hora nas esferas mais próximas da Terra. Daí a necessidade de encararmos todas as nossas atividades no mundo como a tarefa de preparação para a vida espiritual, sendo indispensável à nossa felicidade, além do sepulcro, que tenhamos um coração sempre puro. Então, Emmanuel nos traz aqui, não é, que o espírito desencarnado, que ainda está apegado à matéria, ele vai acabar procurando aquela aglomeração, outros espíritos que estejam vibrando na mesma sintonia que ele, não é? Para que ele continue sentindo as mesmas sensações que ele sentia quando encarnado. Então, Emmanuel nos traz que cada dia, cada momento que a gente passa, é uma preparação que a gente tem que ter para o nosso desencarne. E Leon Denis também, com relação a esse tema, né, no livro Depois da Morte, ele diz que o espírito adiantado ele está liberto de todas as necessidades materiais. Para ele não tem razão de ser a nutrição e o sono. Ao abandonar a terra, deixa para sempre os vãos cuidados, os sobressaltos, todas as quimeras que envenenam a existência corpórea. Os espíritos inferiores levam consigo para além do túmulo os hábitos, as necessidades, as preocupações materiais. Não podendo elevar-se acima da atmosfera terrestre, voltam a compartilhar a vida dos entes humanos, intrometem-se nas suas lutas, trabalhos e prazeres. Suas paixões, seus desejos, sempre vivazes e aguçados pelo permanente contato da humanidade, os acabrunham. A impossibilidade de os satisfazerem torna-se para eles causa de constantes torturas. Certo? Então aqui a gente vê outra vez que tem uma separação bem nítida, não é, entre aquele espírito que se adiantou, não é, que evoluiu moralmente, não está apegado a questões materiais. Por outro lado, aquele espírito que viveu uma vida sensual, não é, material,
com a consciência que não vai estar tranquila, não é, na hora do seu desencarne. Então, que a gente tenha bem essa separação. Aquele que se adiantou vai adiante. Aquele que está apegado ainda vai acabar, vamos dizer, apegado a essas questões materiais, não conseguindo se elevar da atmosfera terrestre. Então, pessoal, chegando já na parte final aqui dessa nossa explanação, eu gostaria de comentar, não é, que nós estamos passando por um período de pandemia, não é? E eu tinha feito um estudo, foi lá por abril, onde a gente estava falando a respeito das mortes relacionadas à pandemia, e nós tínhamos no mundo 120 mil mortes, não é? E eu fui refazer agora o mesmo, olhando no mesmo site as estatísticas, não é? Passamos aí para 1.228.902 mortes, não é? Isso aí são números de ontem. Então, é complicado a gente pensar, não é, que isso aqui não é apenas um número, não é, pessoal? São pais, são mães, são avós, são filhos que estão partindo, não é? Mas a gente tem que ter a confiança, a fé, não é? Que se estamos passando por uma pandemia é por algum motivo, não é? E tudo que a gente viu a respeito de como se portar na despedida, do que quem permanece encarnado deve fazer e como que nós devemos nos preparar para esse desencarne, ele continua a mesma coisa, não é? E só para trazer mais alguns números aqui, não é? Nós estamos passando eu pelo menos passando pela minha primeira pandemia, não é? Mas se nós pegarmos a peste negra, não é, que foi lá entre 1347 e 1351, existem diferenças nos números, não é? Entre 450 milhões para 350 milhões, ou seja, morreram nessa época entre 15% e 25% da população mundial, não é? Então, imaginem o que é isso. Hoje em dia seria entre 1,29 e 2,5 bilhões de pessoas, não é? E nessa época nós não estávamos preparados para uma pandemia, não é? Essa fotinho aqui com o biquinho de corvo aqui, as pessoas achavam que a peste era transmitida pelo ar, então eles usavam ervas aromáticas para ficar cheirando as ervas aromáticas, sendo que quem era responsável por transmitir a peste negra eram os ratos, não é? Era a pulga que tinha no rato. Então, hoje em dia nós estamos muito mais preparados, não é? Nós sabemos que temos que usar máscara, nós sabemos que temos que usar álcool gel, evitar aglomerações, não é? Então, temos que agradecer por ter toda essa evolução da nossa ciência hoje, não é? E a gripe espanhola também, aqui foi de 1918 a 1920, não é? Onde foram infectados um quarto da população mundial na época, e não se sabe muito bem os números, porque era uma época de guerra, então não se falava muito, os países não compartilhavam muito essa estatística, não é? Mas se estima entre 17 a 50 milhões e possivelmente até 100 milhões de pessoas, ou seja, entre 1 e 5% da população mundial, que em números atuais seria entre 86 e 430 milhões de pessoas, não é? E nós temos hoje aqui com a nossa pandemia um número muito menor, então imagine o que já se passou. Mas, como eu falei, sempre tem um motivo de ser, não é? Então eu trago aqui para vocês uma passagem do livro A Gênese, do último capítulo da Gênese, que são chegados os tempos, onde Kardec nos traz que as grandes partidas coletivas, entretanto, não têm por único fim ativar as saídas, tem igualmente o de transformar mais rapidamente o espírito da massa, livrando-a das más influências
e o de dar maior ascendente às ideias novas. Quando insulado individual, esse melhoramento passa despercebido e nenhuma influência ostensiva alcança sobre o mundo. Muito outro é o efeito quando a melhora se produz simultaneamente sobre grandes massas, porque então, conforme as proporções que assuma numa geração, pode modificar profundamente as ideias de um povo ou de uma raça. Não é? E nós temos aqui uma pandemia que atingiu o mundo inteiro, não é? Não pegou um país, um continente. Então, nós temos que saber que ela está aqui, que é justamente para modificar, não é, o nosso pensamento, pensando muito mais na nossa vida espiritual, não é, do que nessa nossa vida material. Certo, pessoal? Então, para concluir esse estudo, eu gostaria de trazer aqui algumas conclusões sobre tudo que a gente conversou, e essas conclusões baseadas na questão 922 do Livro dos Espíritos, onde os espíritos passam para Kardec uma fórmula para a felicidade na Terra, não é? E a gente pode muito bem adaptar essa fórmula da felicidade para um guia preparatório para o nosso desencarne, não é? Ou seja, posse do necessário, consciência pura e fé no futuro. Tá? Posse do necessário, o que seria? A posse do necessário, pessoal, não eu vou me desapegar de todos os meus bens materiais, eu vou doar tudo, não é isso. Está relacionado à importância que nós damos para os nossos bens materiais. O que é mais importante? É eu dedicar mais horas da minha semana no meu trabalho para conseguir mais dinheiro, para aumentar os meus bens, ou é eu pegar essas horas que eu estou investindo em acumular, e eu investir em passar mais tempo com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa, não é? É esse tipo de posse do necessário que se fala. É a importância que nós damos para o bem material, sendo que o bem material ele é simplesmente o instrumento que nós estamos utilizando, não é, nessa existência. Essa existência que, segundo a doutrina espírita, não é a nossa vida, vamos dizer, principal, não é? A nossa vida principal é a vida espiritual. E é composta de várias existências e que vamos utilizar a matéria durante ela, mas não podemos nos apegar demais, não é? Porque senão depois influencia no nosso desligamento, na nossa perturbação e tudo aquilo que a gente conversou hoje. Tá? A consciência pura, não é? A consciência tranquila, é que os meus atos não vão pesar na minha consciência, que depois do meu desencarne, muitas vezes, o umbral somos nós mesmos que criamos. O nosso umbral é o que a gente carrega, não é? Daquele peso na consciência que acaba se materializando em volta de nós e criando o nosso próprio umbral. Então, essa consciência pura ela é importantíssima, não é? Para que depois da passagem nós tenhamos essa tranquilidade. E a fé no futuro, né, pessoal? A fé no futuro é acreditar nessa vida espiritual, acreditar que estamos aí sempre atendidos por espíritos amigos, por anjos protetores, não é? Acreditar na justiça, vamos dizer, perfeita de Deus, não é? E que tudo que estamos passando devemos passar. E com isso, então, né, pessoal, a gente, vamos dizer, faz um cursinho preparatório, não é, para um desencarne. Peço desculpa pela brincadeira, eu sei que é um tema muito delicado, não é? Mas é só para chamar a atenção que todos os dias da nossa existência, eles são, vamos dizer, o preparatório para o nosso desencarne, certo? Então, agradeço a atenção de todos e com isso, então, finalizo esse estudo. Muito obrigado.
somos nós e que agradecemos, Marco, tá? É muito bom, esse tema é interessante, porque é uma coisa que, embora a gente saiba, e todos nós saibamos, que o ciclo da vida material seja, o fim desse ciclo seja inevitável, né? E que vai ser certo para todos, o temor da morte é um sentimento que acompanha, acho que, todo o ser humano. Mas o conhecimento a respeito do assunto vai, acho que, nos preparar para ter maior compreensão e serenidade quando esse momento chegar, né? Esse momento de passagem chegar. E esse tipo de conhecimento que tu traz nos ajuda a enfrentar isso. O medo da morte é uma coisa comum, normal. E como tu disseste, muitas vezes, a falta de fé no futuro, que ele vai diminuir à medida que a certeza se forma e desaparece, quando a certeza de que existe sim, a vida continua, ela se completa e a gente vai ter certeza disso. Muito obrigado pelo teu trabalho, foi edificante, muito bom, e nós somos muito gratos a ti em relação a esse trabalho maravilhoso. Então, gente, para encerrar, gostaria de convidar a todos para, na próxima quinta-feira, dia 12 de novembro, o Janderli Rabaioli vai fazer uma outra doutrinária, cujo tema é Boa Vontade e Cooperação. Estão todos convidados para as 20 horas da próxima quinta-feira. Para a gente encerrar, eu gostaria de fazer uma prece. Estamos todos conectados com Deus e com Jesus. E a prece que eu vou fazer é a prece de Cáritas. Que ela diz assim: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor divino pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como um exército da montanha, nós nos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Saúde e paz a todos. Que Deus os abençoe. Boa noite.